Paola, que bom que deu certo da gente gravar, né? Estamos há alguns meses tentando, a agenda não estava batendo, mas que bom que ainda nesse ano, 2023, a gente conseguiu sentar. Bom, mais um episódio do nosso Taxel Talks. Hoje temos Paola de Oliveira, que é sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation da KPMG. Paola, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. Pedro, prazer estar aqui com você. Obrigada a você pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com a sua audiência. Legal. Paola, fala um pouquinho dessa sua jornada, né? Eu sei que você é advogada de formação, de Curitiba. Como que você foi parar em inovação e Tax Transformation? Olha, vamos lá. É uma longa jornada, né? Bom, então, sim, sou advogada de formação. Minha trajetória, logo após de formada, fiz uma pós-graduação aí em Direito e Processo Tributário. Cheguei a atuar, né, como advogada tributarista, mas por um curto período. Tenho um MBA também em Gestão Financeira na Universidade Federal, lá do Paraná. E da minha trajetória iniciou em empresas, né? Então, eu acabei indo para a área tributária, sempre na área de planejamento tributário de empresas. Iniciou na Sadia, lá em Curitiba, que foi a empresa que me abriu as portas aí para esse mundo, né, de tax, muito dentro do negócio também. E foi na própria fusão, né, na época da fusão da Sadia com a Perdigão, em que a BRF, né, surgiu, que vim para São Paulo, recebi um convite para vir, ainda era uma posição super júnior, e isso foi há 13, 14 anos atrás, em que topei a oportunidade de vir para São Paulo. Não tive dúvidas que seria incrível, apesar de muito desafiador, especialmente no início de carreira, porque do ponto de vista pessoal também, né, diversos desafios em você mudar de cidade, não ter referências, enfim, para iniciar aí essa nova etapa da vida. Mas contei com muita rede de apoio, né? Então, tiveram pessoas que trabalharam comigo nessa época que me ajudaram muito, né, a me adaptar, enfim. E daí hoje muita gente fala que eu sou muito mais paulista do que curitibana, que eu falo com estranhos e tudo mais. Casei, inclusive, com um paulista, todo mundo brinca que ele é muito mais curitibano do que eu. Bom, hoje sou mãe da Alice também, que tem 3 anos. Casada com o Murilo, né? O Murilo é super parceiro aí nessa jornada de dividir todas as funções aí, né, da maternidade e paternidade, para que eu consiga também focar bastante na carreira. E como que foi a migração aí para essa área de inovação? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Desde criança, eu falo. Então, assim, eu pratiquei diversos esportes, então já vendi de tudo que você possa imaginar. Então, desde livro, já trabalhei em livraria, já vendi roupa, já vendi cosmético, e daí serviços jurídicos, obviamente, e depois fui indo. Então, eu sempre falo assim que essa questão de vender sempre acho que teve em mim, eu demorei um pouco para perceber, né, nessa jornada, que isso era muito já enraizado aí na minha personalidade. Um outro ponto que eu acho que é interessante, pratiquei muitos esportes, então pratiquei vôlei muito tempo, então eu gosto de coisa assim, equipe, de competitividade, né, de ir atrás ali de objetivos e tal. E outro aspecto super relevante assim na minha trajetória é que eu fiz teatro muito tempo. Então eu participei de um grupo aí estudantil mesmo de teatro, que foi uma experiência super legal para mim. Eu sempre gostei muito de escrever e de ler, né, na adolescência mesmo. Sou apaixonada por poesia. Olha. Tenho até um livro, né, de poesia independente, né, que eu escrevi quando eu era bem mais nova, na época de adolescência. E a paixão pelo teatro veio dessa vontade de um dia escrever uma peça, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas que eu fui pro teatro para falar assim, para eu escrever uma peça, eu tenho que saber na prática como que esse ator, essa atriz vai pegar essa peça, ler e vai fazer sentido. Então, essa vontade de ver o negócio na prática, eu falava assim, não queria escrever alguma coisa que, sabe, fosse só teoria.
E aí eu fui fazer o teatro com esse objetivo e no fim acabei me apaixonando ali, fiquei alguns anos, né, antes de entrar na universidade, com essa atividade ali, que foi muito, muito importante aí no meu desenvolvimento, autoconhecimento, falar em público, várias habilidades aí que a gente sabe que ajuda a desenvolver, né. Então, eu sempre falo assim, como que a Paola chegou na inovação e por que eu tô contando tudo isso? Porque no fim é um pouquinho disso tudo, né? Então, é você conseguir, na minha versão profissional, né, na Paola profissional no ambiente, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito protagonista, né? Busquei estar junto com o negócio, entender coisas que estavam fora da minha zona de conforto, que não era só o que eu tinha que fazer, o que eu devia fazer. E isso me abriu muitas portas. Então, mesmo eu estando na empresa, trabalhei em empresas e muitas vezes ouvia, né, de muitas pessoas, começar na consultoria é bem diferente, porque você vê muita coisa. Para mim, assim, eu não sentia muita diferença, porque eu era muito curiosa, sempre fui, e eu estava sempre com outras áreas, né? Então, eu estava sempre buscando projetos diferentes dos que me colocavam ali para atuar. E isso me propiciou, né, já no nível ali mais intermediário da minha carreira, começar a migrar para outros desafios. Então, obviamente, eu tive o apoio da liderança na época, né, de uma liderança que também me incentivou vamos olhar para a área tributária sob uma perspectiva diferente, com essa visão de novas tecnologias, com essa visão de inovação. E isso foi em 2016. Né? Onde ainda se falava muito pouco desse tema, as startups, como vocês estavam assim, começando, né, na área de techs, e foi nesse momento que eu comecei a mergulhar também, por exemplo, em eventos de inovação, muita conexão com a área de inovação e com teorias, e daí comecei a estudar outras coisas fora desse mundo financeiro e tributário, então metodologias ágeis, e outras, né, de exploração de problemas. Me apaixonei pelo design thinking, por exemplo, lá em 2015, mais ou menos, né. Então, comecei a ir a muitos eventos de inovação que não tinham nada a ver com a área tributária e muitas vezes fui questionada, mas o que isso vai agregar? Eu falava, vai, tipo assim, porque eu vou trazer a conexão. Sim. Então, foi aí que eu comecei a trazer, a viver tudo isso, a respirar e entrar aí numa área que hoje a gente chama de Tech Transformation e Innovation, que é a gente conseguir ampliar o olhar aí para novas perspectivas dentro da área de techs. Pô, legal, ótima jornada, né? Você falou, né, de curitibano, eu tava lembrando aqui que eu falo com estranho, né? Eu casei com uma goiana e em Goiás é o contrário, né? O povo conversa com todo mundo, né? Então, graças, bom, enfim. Mas muito legal a sua jornada, parabéns. E, inclusive, assim, a gente tem um contato já há algum tempo, né? E você, a gente vê do lado de startups, né? A gente vê o quanto você, a KPMG também, né, tem ajudado o ecossistema de inovação na área de techs a evoluir, né? Esse conceito de tech transformation é muito legal que vocês estão fazendo. E falando um pouco dessa jornada, né? Você falou que de 2016 para cá, né? Como você enxerga essa evolução da inovação dentro de techs, né? Essa jornada de techs que sempre foi uma área, né, que sempre foi muito conservadora e também às vezes um pouco atrasada em relação a novas tecnologias, né? Sim. Como isso tem mudado desde lá de 2016, dessa época que você começou a olhar para a inovação? É bem interessante, né? Eu estava relembrando que em 2016 eu ainda estava na BRF e a gente fez um dos primeiros eventos feitos, né, por empresas, de Pitch Day, onde a gente chamou startups da época, e várias startups naquela época, hoje já estão super maduras, né, que foram convidadas, e eu tive o prazer de acompanhar a evolução aí, dos produtos, né, e dos serviços dessas empresas. E eu lembro que nesse Pitch Day, a gente tinha muitos escritórios também de advocacia, tinham Big Four, né, algumas Big Four lá, e foi muito, assim, todo mundo gostou muito, era um negócio muito novo, né, então existia muito esse elemento do, putz, que legal, como que eu trago isso, como que eu faço isso acontecer?
E eu acho que uma barreira que a gente foi quebrando, ainda existe em algumas empresas, mas que a gente foi quebrando no decorrer desses anos, é a barreira do acreditar que isso gera resultado, né? Existia muito uma questão do sentimento, enfim, uma sensação de que isso poderia ser moda, tendência, né? Que era oba-oba, né? E tal. Isso essa é uma conversa bem comum, inclusive na área de inovação, né? A área de inovação, ela está sempre provando a geração de valor e de resultado. E não é diferente aqui para o Tex, né? Como que a transformação digital e a inovação, elas são elementos que agregam, que geram valor para o negócio, para a área de impostos. Então, eu acho que a grande evolução foi a evolução dos nossos profissionais, do nosso ecossistema, dos líderes de techs, e entender que é um caminho inevitável. Que se eu não colocar tecnologia, se eu não colocar novas formas de executar os processos, né, que é rever metodologia mesmo, inclusive mapear processos, né, porque o Tex tinha muito processo nas pessoas, né, Sim. Então, exceto ali quando ia, de repente, para um centro de serviço compartilhado, para um conceito ali mais operacional, que aí sim alguns elementos de metodologia ali mais padronizados surgiam, mas ainda muito pautado nas pessoas. Então, acho que a gente evoluiu muito, o mercado evoluiu muito nesse sentido, embora a gente tenha diferentes níveis de maturidade ainda, mas acho que essa questão do acreditar e de comprovar que existe resultado a partir do momento que eu coloco inovação e novas tecnologias na mesa. Acho que essa foi a grande virada de chave aí desses anos todos. Legal. E o líder de techs, que ele sabe que ele precisa de inovação, ele sabe que ele precisa de tecnologia, ele sabe que ele precisa rever processos, mas não sabe como começar, né? Ou aquele que tem já no seu DNA, né, assim como você sempre teve isso, né, essa necessidade, essa vontade de mudar as coisas, não fazer do jeito que são, mudar, fazer diferente, né? Como o líder de techs pode começar a fazer isso? Porque às vezes ele também está tão atribulado, tanta coisa do dia a dia, que ele não consegue começar. E também queria entender um pouco sobre a maturidade assim, das empresas hoje no geral, se tem setores que estão mais evoluídos, se setores estão menos, como que tá isso? Legal. Eu acho que temos um movimento bem perceptível o aparecimento cada vez mais de cadeiras em posição de liderança de Tech Transformation, de inovação. Então, isso é um indício do nível de maturidade, né? A partir do momento que uma cadeira de liderança passa a ser exclusiva para o tema transformação digital e inovação, é um indício aí bacana, e não só a cadeira, e muitas vezes áreas, né, estruturadas aí para atender esse objetivo, né? Esse é um aspecto que eu acho super relevante. Outro aspecto, o líder em si de techs, e aí eu tô falando realmente do último nível, head, né, nível de diretor, enfim, e não só a nível Brasil, mas a nível global, ter o Tech Transformation, a inovação, no seu plano estratégico, né? Por que isso é importante? Porque se eu não tiver isso no plano estratégico, eu não tô conectado com os objetivos da empresa em si, né, de transformação, e também porque eu não consigo budget, né, e sem budget eu não evoluo, eu não consigo colocar as coisas em prática. Então, trazer esse tema sobre, e realmente, assim, não é só, acho que tem um movimento gigantesco e essencial dos nossos consultores, dos nossos profissionais, em adotarem essas tecnologias, em inovação no dia a dia. Isso faz diferença também? Sem dúvida. Mas é um movimento que também tem que acontecer de cima para baixo. Então, se essa conversa não for a nível estratégico, a chance disso ter uma sustentabilidade a longo prazo, ela é muito menor, né? Então, na minha visão, o que eu acredito bastante é que esse movimento ele tem que ter uma congruência, né? Tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. A gente tem que ter a cultura, né, que propicie também que esse movimento aconteça. E esses 3 elementos, seja de estratégia, seja de adoção dessas boas práticas e cultura, eles são muito... olhando para o mercado, eles têm uma diferença gigantesca, né? Então, a gente tem empresas em diferentes momentos mesmo. Às vezes eu tenho líder com esse DNA, como você falou, com essa vontade muitas vezes,
mas que não consegue colocar esse item dentro da estratégia, né, de forma efetiva. Às vezes eu tenho uma cultura muito bacana, uma empresa, por exemplo, que já nasceu com o DNA de tecnologia, mas se eu tenho um líder que não tem esse DNA, ele pode simplesmente construir um back-office totalmente old school, né? Em que, enfim, não vai desafiar o time a ter um mindset mais digital, né? Que acho que esse é o ponto principal, principalmente quando a gente está falando de execução. Então, e outras vezes a gente tem a liderança, a gente tem profissionais na linha de frente ali, com essa vontade, esse apetite, né? Mas a gente não tem a cultura, né? A gente não fomenta a cultura. Então, é uma equação ali que depende dessa convergência aí desses 3 fatores, na minha opinião, para identificar, para que a gente consiga identificar o nível de maturidade, né? E hoje a gente tem, como eu falei, empresas de tecnologia que a gente tem uma expectativa que, poxa, já nasceram com esse DNA e tal, e muitas vezes quando você olha para o back-office, né, ou para a área de techs, que nem sempre, graças a Deus, não é vista só como back-office, mas tá ali dentro da área de finanças, muitas vezes elas ainda estão naquela carroça, né, de fazer as coisas muito manuais e tudo mais. Legal. E Open Innovation, né, a gente inclusive está gravando aqui no ambiente Open Innovation, que é a InovaBrá, onde, né, se incentiva muito a conexão entre startups e corporações, e você, né, já promoveu, né, desde 2016, vem promovendo os Demo Days, né, conectando. A gente teve a oportunidade também de se encontrar lá no Web Summit, e ainda não vemos tanta gente de techs lá, mas esperamos ver mais gente, né, de techs nesses eventos. Então, como você enxerga a questão do Open Innovation, né? Quanto uma startup pode ajudar nesse processo de tech transformation, né, dentro das companhias, e também tem aquela questão, sempre falo, né, do ótimo inimigo do bom, né? A gente do lado, né, como startup, às vezes a gente vai apresentar nossa solução que resolve dores ali, mas às vezes a empresa está esperando uma solução tão completa que você faz isso, mais aquilo, me entrega tudo pronto e eu não preciso fazer nada. Fala, não, a gente ainda não faz, mas esse processo que te demora muito tempo, a gente entrega. E às vezes a pessoa quer o ótimo e deixa o bom de lado. Então, como você enxerga a questão do Open Innovation, como as startups também estão inseridas nesse processo de acelerar a transformação digital da área de techs? Legal. A inovação, ela tem conceitos muito bacanas, assim, eu sou apaixonada pelos conceitos da inovação e no techs a gente é muito técnico, né? E a gente gosta da teoria, do embasamento legal. E eu gosto de falar que a inovação, ela tem todo esse embasamento também. Tem muita teoria, tem um mundo aí para... E esse mundo, ele pode se conectar com o nosso dia a dia. E é isso que eu tento fazer todos os dias, na verdade. E a inovação, ela tem 2 conceitos, que é esse do Open Innovation que você está trazendo, né? A inovação, ela tem... uma das formas de se olhar a inovação eu posso fazer a inovação fechada ou a inovação aberta, né? A inovação fechada é quando eu inovo dentro da minha empresa, né? Considerando inputs, insights das pessoas que estão ali dentro daquele ambiente, por isso ela é fechada, né? Quando eu falo de inovação aberta, é quando eu tiro o limite ali da minha empresa e eu quero olhar para fora. Eu dou esse espaço, né? Para que outros elementos externos ao meu ambiente empreendedor ali, enfim, dentro da minha empresa, ele aconteça, ele flua. E por isso é a inovação aberta. E eu gosto muito, né, quando a gente fala de inovação aberta, do conceito de ecossistema. E ecossistema é um conceito emprestado da biologia até, né? Que na verdade fala, né? O quanto que a gente precisa de outros elementos para a gente evoluir, né? Para a gente se relacionar, para a gente crescer, enfim. E olhando para o nosso contexto de techs, acho que a gente teve nos últimos anos, a gente acaba fazendo isso sem ter tanta consciência desses conceitos. Então, o próprio conceito de comunidade, né, que esses ambientes propiciam também, como o próprio InovaBrá,
ele é muito bacana. Nossa comunidade de techs, né, como a gente tem vários colegas aí no mercado que falam muito, né, do conceito de comunidade de techs, tem melhorado, tem evoluído também, do profissional entender que a troca é necessária, que a gente tem que estar perto. Antes tinha muito essa questão da concorrência, né? Até pautada pela própria sistemática de techs, né? Da gente não querer abrir os benefícios que a gente tem, porque isso é diferencial competitivo ali no meu preço de venda e tal. Mas, ao mesmo tempo, considerando todos esses limites, né? Essas boas práticas, como que essa troca, ela gera valor, né? E não é diferente, voltando aqui para o conceito do conceito da inovação que eu comentei, quando a gente está falando de extrapolar essas barreiras, né, e não só ter ideias e trazer possibilidade de melhoria que os meus profissionais que estão ali executando o seu processo vão trazer, como que eu olho para fora, por exemplo, para novas tecnologias, startups e até empresas mais tradicionais, tá? E eu busco me conectar com o potencial delas. Então, quando você fala assim, de repente a empresa ela não vai ter o produto pronto ou o serviço que realmente atenda a minha necessidade, mas ela pode ter o potencial de desenvolver algo customizado, exclusivo, ou em parceria, em colaboração, que é um conceito muito utilizado também, para atender o que eu preciso. E a gente só consegue identificar potencial quando a gente conhece. Quando a gente tá, né? Quando a gente sabe, né, o que a pessoa faz, o que ela é capaz de fazer, o que ela já fez, né? Enfim. Então, essa troca é uma troca, eu acho que a gente melhorou quanto profissional de techs no sentido de buscar essas conexões, às vezes, com pares de outras empresas e tudo mais, mas ainda tem um mundo gigante que eu vejo pouca gente explorando, né? Que é esse mundo de não só buscar um fornecedor, né? Eu acho que mudou muito o conceito da contratação, né, Pedro? Assim, a gente não contrata mais um fornecedor só pelo produto, né, que ele oferece, mas a gente já coloca na conta há muito tempo outros quesitos, né? Que nem você falou, a própria parceria, algumas questões, inclusive éticas, morais, né? Que envolvem eu querer estar ou ser visto com aquele fornecedor, né? Com aquele player. Ainda que seja uma relação de fornecedor, né? De alguma coisa, de um serviço ou produto. Mas mesmo assim a gente tem muito a evoluir, no sentido de ser mais colaborativo, de desafiar o nosso ambiente interno, porque muitas vezes o nosso chefe, ou enfim, o head, ele vai falar, realmente não, eu quero algo que solucione meu problema. Solucionar problema, existem diversas formas de se solucionar, né? Será que a gente está buscando, explorando todas essas formas? E buscar esses ambientes externos é essencial. Outro aspecto da sua pergunta que eu queria ressaltar é que você falou, o ótimo é inimigo do bom, né? Outro conceito da inovação, a gente experimentar. A experimentação ainda também é pouco explorada pelo profissional de techs e tem um quesito cultural, que o profissional, o advogado, né, o profissional contador, auditor, ele é averso ao erro. A gente escuta muito isso, né? Ele não quer errar, ele foi preparado, ele foi educado ali, tudo pra... São dois mundos opostos nesse sentido, né? O contador, o auditor, o advogado, ele vende, né, a confiabilidade. E a ausência de erros, né? Exatamente. A tecnologia está vindo novidade, e essa novidade pode vir com alguns erros, né? Que precisam ser corrigidos no processo, né? E o importante é entender, né? Qual que é o meu apetite. São algumas questões, eu sempre falo. Estar no ambiente controlado. Exatamente. Então, começar pequeno, né? Eu emprestar conceitos da inovação como MVP, Minimal Value Product, POC, né? Eu consegui trazer, de repente, soluções para eu testar mesmo. Mas eu ser capaz de estruturar processos que vão me trazer, por exemplo, quais são os feedbacks dessa POC, né? Fazer essas devolutivas. A gente recentemente passou por um processo assim com vocês, então trazer essas devolutivas para os fornecedores. Esse é o processo de aprendizado contínuo. Então, uma das tendências, né, que a gente fala muito é lifelong learning pro profissional, isso é um conceito já muito maduro da inovação, olhando para o processo de inovação das empresas e dos negócios, né? Eu consegui aportar, seja um MVP, seja uma POC, né? Seja, enfim,
essas experimentações, né, no dia a dia, eu testar, falhar, mas conseguir aprender, principalmente, coletar as lições dessas experiências, né? Isso a gente ainda talvez tenha um pouco mais de dificuldade, não vou dizer que não aconteça, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de colocar isso na prática, né? E outras vezes a gente pode até fazer isso, mas não saber que a gente faz. Então, acho que trazer a luz, assim, né, isso, trazer a consciência para quando, de repente, tem sim profissionais de techs que já têm esse mindset, esse modelo mental de experimentar, de testar, mas nem estão sabendo que isso já é o Tech Transformation. Isso. Nem estão sabendo que isso já é inovação, que você já está inovando dentro da sua área, né? Então, também tem essa questão de conectar com o conceito. E daí né? tem o papel do líder, né? O líder, às vezes, ele tá antenado, né, com isso, ele vai conseguir enxergar que aquela pessoa tá criando um MVP e vai valorizar aquela pessoa, né? E vai incentivar os liderados a criar MVPs, a testar coisas novas, né? Então, depende muito do líder tá comprado nesse conceito também e incentivar, né? Isso é cultura. A gente fala assim, não só o incentivo, ele também, por exemplo, tem que vir através de meta. Sim. Né? Então, quando a gente incorpora num processo de avaliação, por exemplo, reconhece mesmo as pessoas, né? Se a gente quer incentivar um comportamento, um modelo mental, a gente precisa estabelecer esses parâmetros, de fato, formais de reconhecimento, né? Isso é o que vai alavancar a cultura. Não adianta, né? Não adianta a gente só parabéns, muito legal e tal, mas no fim a pessoa é reconhecida por outros aspectos, né? Apenas, né? Então, como compor para que isso se incorpore de fato e vire um driver cultural que vá alavancar aí uma mudança, né? Porque se eu fico ali só no parabéns, tapinha nas costas e tal, isso é efetivo de fato, né? E daí sim entra naquela conversa de não ser algo que se traduz em resultados concretos. E acho que a gente já passou desse momento, já faz algum tempo, né? Tudo que a gente está trazendo aqui de novas tecnologias para a área tributária, de construção de processos, de aumentar o nível de maturidade, de testar novas tecnologias, inclusive em processos, ela já está calcada em resultados concretos, né? Então, como que a gente tangibiliza isso por meio de KPIs, como que a gente coloca isso, como eu falei, nas métricas dos profissionais, como que a gente reconhece as pessoas por estarem, de repente, protagonizando esse movimento. Sim. Legal. E falando um pouco aí de tendências, né, para o próximo ano, a gente tem tecnologias como RPA, Data Analytics, agora é o IA generativo, né? O que você acha que, né, pela sua experiência, está na mesa aí dos gestores, daqueles que já estão antenados, né? Já estão, que absorveram essa cultura de inovação na área de techs, que eles estão avaliando aí para o próximo ano? Legal. A gente, na KPMG, a gente tem focado aí em 3 grandes pilares olhando para tendências, tá? Bom, não vou falar aqui por ordem de importância, mas o primeiro, sem dúvida, é o Data Analytics, ainda. E por mais que pareça um tema batido, nosso nível de maturidade nesse tema ainda é muito baixo, em geral, no mercado. Gente, Data Analytics não é só visualização de resultados, né? Que é uma etapa do processo de análise de dados. Então, é o básico, né? A gente ter a gestão à vista, a gente conhecer nossos números e tudo mais. Porém, a gente ainda tem muitas empresas que ainda estão construindo, desbravando, o mato ainda está alto aí nesse caminho, né? Para construir esse caminho. Quando a gente fala de Data Analytics, também é estabelecer uma cultura de dados. Tomar decisões com base em dados. E quando a gente pergunta para o Head de Techs, né? Quantas decisões você toma hoje pautado em dados? Ainda as respostas são... a resposta está muito pautada. Né? Eu tomo a decisão com base na minha experiência, eu tomo a minha decisão com base no meu histórico. Ou seja, não necessariamente é com base em dados. E daí não só dados históricos, mas dados que são capazes de prospectar tendências, né? Então, de novo, né? Não adianta também só a camada de execução
trabalhar com dados, e daí eu não estou falando só de extração de dados, né, limpeza, enfim, que são o que, na verdade, o profissional de tech sempre trabalhou, né, considerando o SPED. Mas eu tô falando de realmente alavancar uma cultura de dados, e isso só acontece, voltando naquele ponto lá inicial que a gente falou, se a liderança tiver essa mentalidade. Se a gente não... E daí eu não tô falando só da alta liderança, mas se a camada até intermediária, nível de coordenação, gerência, se não fomentar essa cultura, a gente vai permanecer no nível que a gente tá hoje, tá? Então, acho que esse é um aspecto aqui importante. O segundo tópico é a Generative AI, né? A gente tem, na KPMG, a gente tem falado e agido muito, experimentado muito esse tema, principalmente para a área tributária, também para algumas questões aí jurídicas, tá? A gente montou um lab de inovação focado em AI dentro do Tax Transformation, né? Onde a gente senta com diferentes áreas, então com a área lá de tributos diretos, indiretos, enfim, e a gente tem testado a utilização de AI aí nesse formato, de testar, falhar, trazer feedback, entender se aqui vai funcionar, vai dar um resultado maior ou não. Bom, GenAI, né? A gente também na KPMG recentemente promoveu um curso focado para alta liderança, onde a gente fala de GenAI, porque GenAI tem que ser um assunto top-down, não adianta só ser, né, de baixo para cima. E aí, além das questões éticas, enfim, todo esse debate que ainda acontece da própria democratização da solução em si, a gente tem também a questão cultural, né, que é como minha forma de trabalho realmente vai mudar a partir do momento que eu começar a incorporar isso no meu dia a dia. E de um lado eu tô olhando para essa alta liderança e do outro eu tô lá conversando com o trainee. Semana passada a gente fez lá essa semana a integração dos trainees aí da nossa nova leva de trainees. E não de novo, o GenAI tá nessa conversa, porque no próprio processo seletivo, por exemplo, a gente perguntou, né, você já tá usando AI em alguma situação do seu dia a dia? E a maioria, geração nova, sim, já usa, já tá no dia a dia das pessoas, independente da questão profissional, né? Então, como que a gente vai convergir e como que a gente vai trabalhar, gerar valor, de novo, com essas diferentes gerações, abordagens, né, necessidades, mas tá aí, acho que assim, não dá pra despriorizar. Esse é o ponto. É uma prioridade. Quem não começou já está atrasado, na minha opinião. E eu falo muito pro nosso time, né? Hoje na KPMG, o time de Tax Transformation, a gente tá aí com em torno de 15 pessoas dentro do time de Tax Transformation. E uma das coisas que a gente provoca muito no time qualquer trabalho que a pessoa vem me trazer, né? Que a gente tá executando pro cliente, eu pergunto: você poderia usar AI aí? Você poderia testar no ChatGPT? A gente precisa montar. Você tentou usando AI? Então, é isso. Esse é o meu papel. Esse é o nosso papel enquanto líder, que é fazer, no mínimo, a pessoa testar. E a pessoa pode testar e falar, não funcionou, não me ajudou. Mas, assim, 90% das chances, alguma coisa vai ajudar. E gente, ganho de eficiência. A gente fala em ganho de eficiência o tempo todo. Todas as empresas querem ganho de eficiência no processo, ganho de produtividade do profissional, para ele deixar de fazer aquela atividade mais operacional. AI vai gerar esse ganho, já está gerando em muitos casos, né? Outra perspectiva, além da experimentação que eu estou trazendo aqui, e em coisas pequenas que a gente falou, o ótimo é inimigo do bom. Eu não estou falando fazer um trabalho end-to-end, eu estou falando em pedaços do seu trabalho, onde que ele pode ser o teu braço direito ali, né? Para te ajudar nisso. Outro aspecto importante é olhar para soluções de mercado que também já estão colocando ou testando essa tecnologia. Então, um outro viés que é possível a gente trazer. Será que quando eu estou selecionando um fornecedor, eu estou entendendo o roadmap dele, no mínimo, se ele pensa em colocar AI, se ele já está testando? Isso também é um aspecto interessante para a gente desafiar o mercado, né? Sim. E o terceiro aspecto, então falamos de DNA, né? Data Analytics, AI, e o terceiro cada vez mais o Tax, ele busca um elemento-chave, na minha opinião,
que inclusive é um valor para mim pessoal, na minha carreira, que é a autonomia, né? A autonomia do profissional de tech, quando a gente está falando de transformação digital, ela está muito relacionada a uma menor dependência da área de TI, né? Então, historicamente, o tech sempre estava envolvido nos projetos de tecnologia a rebote, assim, como convidado, né? Então, ele falava, a TI falava, eu preciso de alguém para testar, eu preciso de alguém para homologar. E a gente, o Tex era ali um elementozinho, às vezes um profissional, 2, 3 no máximo, né? Gente, não é mais assim. O Tex, ele tem que ser protagonista. O Tex, ele tem que estar na frente, puxando. Ele que tem que convidar o cara de TI para fazer parte do projeto. Isso já está acontecendo em algumas empresas, em algumas estruturas. E aí, nessa conversa, a gente tem falado muito da autonomia, que também é um aspecto super legal da sua solução aqui, da própria Techcel, que é empoderar o profissional de techs para que ele resolva os problemas com tecnologia, né? E aí, inevitavelmente, a gente fala de low code, no code. Low code, que é o conceito aí de algumas soluções de mercado que vão te dar essa autonomia para que você consiga automatizar, né? Mapear, muitas vezes, fluxos. Então, aí a gente tem um mundo para explorar, né? O que a gente tem falado muito, e a gente acha, e de novo, né? Embora já tenha muita gente utilizando, então hoje eu fico muito feliz de ver comunidade do Alteryx, de techs, né? Enfim, já tem muita gente, muitas empresas aí preparando os profissionais, muitos profissionais se desafiando a estarem aptos a atuar com essas soluções. Ainda tem um espaço gigante para explorar, né? Um elemento que sempre surge nessa conversa, mas e o investimento? Mas e o budget? Gente, a gente tem falado muito, existem soluções dentro de casa já, que o profissional pode acessar, que a área pode acessar, e que de repente outra área está usando e o Tex nem sabe que existe. Então, tem muito dessa questão de otimização também, de olhar para dentro, conhecer as ferramentas, né? E dar autonomia. Então, não é criar aquela dependência, isso aqui não é comigo. Isso aqui é com a TI, né? Porque e daí isso tem a ver também com mentalidade, é realmente falar assim, não, eu não sei isso aqui, eu vou sentar, eu vou fazer curso, eu vou aprender, eu vou buscar esse conhecimento e botar isso para dentro no dia a dia. E o conhecimento hoje está muito acessível, né? Exatamente. YouTube. Exatamente. Cursos, então assim, como eu falei, as próprias comunidades, né? Cada vez mais a gente tem comunidade que tem essa questão de troca, inclusive com outros profissionais que às vezes atuam na mesma área que você. Então, como que você se insere nisso, né? Porque não dá para ficar na borda ou à parte achando que aquilo ali não é com você ou que ainda tá longe da minha realidade, porque a minha empresa ou o meu líder, ele ainda não olha para isso. Não cabe mais esse pensamento, né? Hoje, cada vez mais a gente precisa se jogar, a gente precisa começar. E tem esse lance do começar, né? Que a gente falou lá atrás, assim, não vai existir o momento ideal, o dia perfeito, o tempo disponível. Então, pegar aquela demanda assim, urgente, real, prática, que você precisa resolver. Como eu dei o exemplo aqui da GNI, né? É o projeto que eu tô lá, eu tenho prazo para entregar no cliente e tal. Sim, por isso mesmo. Por isso que você tem que usar. Por isso que você tem que buscar usar a GenAI para facilitar a tua entrega. Por isso que você precisa buscar o low code para você não fazer isso manualmente. Soluções de mercado que vão te auxiliar. Então, tudo isso que a gente está falando aqui não é pro dia ideal. É para agora. É para você solucionar seus problemas de agora, né? Sim, exatamente. Paula, excelente papo. Acho que tem assunto aqui pra gente ficar muitas horas conversando. Agradeço a sua participação, mais uma vez, por ter aceito o convite, né? E muito obrigado mesmo pela parceria, né? Que a gente tem construído. Parabéns você pela iniciativa. Eu sempre admiro muito empresas que buscam levar conteúdo, né, para a audiência, porque o teu negócio vai muito além dos produtos, né? O teu negócio, com certeza, busca essa conexão com toda a sua rede, né?
de parceiros, como a gente tem falado bastante, e levar conteúdo é essencial porque o nosso profissional precisa. Então, a gente falou bastante de comunidade, tudo, não tem desculpa, né? Sim. O conteúdo tá em todos os lugares. Aí Exatamente. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite novamente. Eu que agradeço. Obrigado.